Estamos aqui com Marlon Vaz, o Marlinho. Camargo, antes de chamar o nosso convidado, você traz o seu destaque da tarde de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Marlinho. Estamos aqui na resenha do tempo de milico de quartel, né? E agora é época de rádio aí, né? Isso. Seja bem-vindo aqui, Marlinho. Rapidamente, um comentário rapidamente sobre a nova administração. Eu presenciava ontem no final da tarde e hoje pela parte da manhã, um movimento aqui do pessoal que começou, os coordenadores de obra da cidade, do interior, o pessoal, os próprios secretários e tal. O pessoal começou pelos trevos. Eu estive na Cotribal de manhã, comprar um produto lá produto para piscina, de limpeza lá e tal. E fui até a Cotribal e observava que o pessoal já começou aí um pente fino na cidade. Conversei também hoje de manhã cedo com até ela me pediu, não fala, Camargo, mas vida de repórter é essa, né? A gente tem que falar. Conversei com a secretária Lani, né? Hoje de manhã também, que é a secretária da assistência social, habitação e também do trabalho, né? Elas, olha, estamos nos inteirando, estamos fazendo uma limpeza, né? Tirando uma limpeza técnica, tirando algumas coisas, verificando outras, fazendo um estudo, fazendo uma abrangência daquilo que tem. O pessoal também que foi nomeado, ainda falta gente para vir, faltam setores ainda que tem que ser, pessoas ainda que tem que ser nomeadas, mas o pessoal, o pessoal da retaguarda, que os primeiros auxiliares, né, os primeiros coordenadores já estão definidos, porque tem muitos contratos, né, aí da parte da assistência social, do CRAS, um monte de coisa que tem que ser visto e revisto juntamente com o jurídico, né. Mas o bom é que o pessoal já começou a ir acelerando. Vamos ver se o pessoal vai manter esse pique aí, né? Sempre. Não direi sempre, né? Porque vai uma época aí que muitas vezes, o serviço público às vezes tem que botar o pé no freio. Mas eu tô achando bom. Limpeza na cidade, retirada de entulho, retirada de galho. Né? Vamos ver se começa as capinas, roçadas. Vamos ver se vai dar para quebrar esse negócio da capina química, que é passar o secante, porque tem lugares aí que não tem. Tem que passar o secante, tem que se estudar um meio, uma maneira, um horário e tal para se fazer isso aí, porque as lavouras estão dentro da cidade. Por que na cidade não se pode fazer o uso? Existe o lado legal, o lado técnico, né? E tal, mas tem que se procurar uma orientação, pelo menos agora, nesse começo, aí, porque tem muita coisa a ser feita. Perfeito, esse é Ademir Camargo. Então, nós vamos aqui passar a palavra agora para o nosso convidado da tarde de hoje. O quadro é o Baú do Esporte, né? E a gente vai contar um pouquinho da história, então, do nosso convidado, Marlon Vaz. Nome completo do Marlinho, para quem não sabe, né? Marlon Giovanni Brandenburg Vaz. E, Marlinho, você já esteve aqui nesse microfone contando a sua história, já esteve trazendo aí um pouquinho, né, de quem é o Marlinho, mas o convite para início de janeiro vem aí também com a notícia de que você está assumindo o DMD de 15 de novembro. E não é qualquer DMD que a gente está falando. É um DMD que teve à frente aí o alemão Dresch Klein por 32 anos. Então, não é qualquer missão que você recebe aí no início de janeiro. Boa tarde, muito obrigado por atender o nosso convite. Tudo certo? Tudo certo, obrigado, Andrei, pelo convite. Né? Uma boa tarde para você, boa tarde para o Camargo. Boa tarde. De fato, começa o ano de 2025 com um desafio bem grande, né? Substituir uma pessoa aí que foi presidente do DMD, coordenador de esportes lá do município de 15 de novembro por 32 anos e não só o tempo, né, mas tudo aquilo que ele fez, né, marcou. E com certeza é um desafio muito grande no sentido de manter o mesmo padrão, né, de qualidade dos esportes lá em 15 de novembro e sucedeu um amigo, né, que também de longa data servimos juntos também no Exército. Nos conhecemos desde 84, servimos na mesma companhia, jogamos na seleção da companhia juntos, então além de tudo isso, né, tem a questão da amizade. Sucedeu um amigo, eu conversei com ele, inclusive na emissora, né, na Rádio Sintonia lá, após a saída dele, né, e ele contou toda essa história da satisfação, né, de ter ficado tanto tempo à frente do DMD, e que também estava
cansado, né? Um pouco cansado em função aí de Imagina, tanto tempo de trabalho, 30 anos, né? 30 anos. Então, realmente é um desafio bem grande, mas a gente está disposto aí a colaborar e fazer o melhor. Então, para quem não conhece o Marlinho, da onde veio o Marlon Vaz, qual foi a trajetória esportiva dele até chegar até a Rádio Sintonia, onde você hoje é o diretor-geral e também agora ao DMD. Olha, eu sempre fui uma pessoa ligada ao esporte. Eu não cheguei a fazer curso de formação nessa área. Eu sou professor de matemática, na verdade. Mas a minha vida toda, desde criança, foi ligada ao esporte. Né, a maior parte dela ligada ao futebol, mas várias outras modalidades eu sempre tive disposto a aprender qualquer tipo de esporte. Desde a escola sinodal, com o professor Heitor Brackmann nos ensinando. Opa, foi aluno do professor Heitor. Ensinando handebol, ensinando voleibol, basquete, enfim, os primeiros passos, né, com o esporte realmente organizado, né, futebol na várzea já desde os 12, 13 anos, com 13 anos nos juniores do Juventude, né, que tinha aqui naquela época. Eu já estava lá incorporado, participando, treinando com a equipe aspirante do Bangu também, quando era piá. E daí um vácuo no período dos 14 até os 17 anos, quando eu saí daqui, fui estudar em Sertão, né? Então, daí o esporte se resumiu àquilo que eu fazia lá. Escola Agrícola. Escola Agrícola, também ligado muito ao esporte. Fomos campeões escolares do estado, no futebol de campo. Você nasceu naquela na época. 15, Marlim? Nasceu em... Não, nasci em Ibirubá. No Hospital Nes Dias. Nasci aqui e até os 5 anos moramos em 15 de novembro, no interior, Santa Clara. Depois dos 6 anos, a gente veio para Ibirubá. Você é filho do Marno Kirch Weiss e dona Leonita Brandenburg Weiss. O pai é falecido, a mãe? Isso, o pai falecido já vai para o 3º ano agora, em junho, e a mãe, Vivinha da Silva. Tá lá, na Santa Clara. Irmão da Cari. Irmão da Cari. Cunhado do Lica. Companheiro. Nós vamos ter que trazer o Lica aqui. Companheiro de jogou na Várzea contigo. Jogou na Várzea, jogou primeiro no Inconfidência. Aliás, o primeiro time que me deu a oportunidade de jogar a categoria principal aqui foi em Inconfidência, em 82. Antes de ir pro quartel um pouco. Um pouquinho antes de ir pro quartel. Eu tinha 17 anos. Foi em 84, fui em 83, eu me lembro daquele time. Isso, quando eu voltei de Sertão formado, o Lagarto formou em Confidência. Treinava o Espingarda, o Lagarto treinava ali no Barro, ali onde hoje já foi demolido, ali onde tem o shopping, o pet shopping, aliás, aqui tem um terreno vago. Sim. Ali tinha uma lagoa no fundo, a sangue ali, nós jogava ali. E dá para destacar que, sinceramente, esse primeiro time que eu joguei o campeonato municipal aqui em 15 de novembro, em Ibirubá, para mim, olha, se não foi o mais qualificado, tá ali entre os primeiros, porque tinha Luizinho, Alemão, Tony, o Pelezinho, Griso jogou ali. O Griso, nesse ano o Griso era o meu companheiro do meio de campo. Luizinho, o Alemão Butke, o Tony, o Tony, irmão do filho do Tarzan, irmão do Cristiano. Isso, exato. Eu jogava, era um falso ponta esquerda, não jogava no meio de campo. Era um baita do time. O Kiko, o Pedrinho na zaga. Exato. E eu joguei mais tempo depois, mais algum tempo com Confidência, e daí mudou um pouquinho, né? O Si, lateral direito. O homem que não se sujava, né? O Si ele não dava um carrinho para não sujar o calção. Na minha época ele já jogava na ponta. Jogava mais adiantado. Mas era um senhor do senhor de um time. E eu caí logo Quem era o goleiro? O primeiro goleiro era o Teixa, se não me engano. Nesse ano, acho que foi o Teixa, o goleiro. Não, mas tinha um outro guri que foi embora de Birubá. Jogou no Grêmio, foi goleiro do Grêmio também. Quem definiu a tua posição, Marlinho? Esse é um detalhe interessante, porque eu
eu me considerava muito técnico, né? Então aí eu jogava, normalmente eu jogava de meio armador, né? Jogava mais à frente, chegando um pouco mais no ataque. Inclusive no primeiro jogo foi contra o Bangu, que era a equipe... Que onde tu começou? Onde eu comecei. Fiz um gol de cabeça. Nós ganhamos o jogo 4-1, eu fiz um gol de cabeça. E eu jogava mais na frente. Mas o Tupizinho era o treinador. Saudoso, Tupizinho. Tupizinho era o treinador do Inconfidência naquela ocasião, e ele... Depois técnico do Grêmio, né? Isso, uns 3 ou 4 jogos ali, ele... Não, mas eu acho que tu vai ter que jogar um pouquinho mais atrás. Eu não tinha tanta velocidade, não tinha tanta a força assim para conclusão e tal. Eu era um jogador mais de armação, mais de toque de bola. Ele disse, não, tu vai jogar um pouquinho mais atrás, joga na cabeça da área. Com a 5, com a Isso. 8. E foi ali, tu começou a jogar com a 5. Né? Isso, daí a partir dali, nunca mais eu saí dessa posição. Jogando de volante e me achei de fato, né? Tranquilo. Jogou até que idade, Marninho? Joga ainda? Não, isso é uma coisa também que, na posição que eu jogava e da forma como eu jogava, eu sofria bastante com... Era muito choque. Né? Muito choque, muito... É o primeiro homem da contenção, né? Isso. E chegou um ponto em que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu paro de jogar, ou eu vou ficar em situação precária. Dói aqui, dói ali. Eu tive que fazer uma cirurgia no cotovelo, o joelho já tinha um pequeno desgaste. Aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha que parar. Daí uns 35 anos assim, os campeonatos mais pesados eu parei de jogar. Daí eventualmente uma que outra competição assim, mas bem mais tranquilo. Joguei dois campeonatos em 15 de novembro, depois dos 40 ainda. 40... Mas aí veterano? Não, no principal. Fui duas vezes campeão lá, com Santa Clara lá, mas aí já mais administrando. E aqui em Rio Bato começou início no Bangu, depois o primeiro brutado no Inconfidência. Confidência, depois foram várias equipes, né? São José. Primeiro o Triunfo, o Juventude do Triunfo, a Várzea, o Bangu de novo depois, no principal, daí jogando campeonato. E a equipe o São José, foi a equipe que eu mais tempo joguei, foram 5 anos lá, com 4 finais, 2. Logo no início, São José, né, quando começou. Quando o São José começou o São José não era campeão municipal ainda. E daí nós ganhamos em 97. O brasileiro, Valmorado de Lima, foi teu técnico? Não? Foi. Foi, né? Também duas foi. Vezes, né? Também foi. Eu não lembro quantas vezes, mas o brasileiro foi. Foi treinador no Inconfidência, inclusive. No Inconfidência. E qual o melhor técnico? E o Florestal também. Eu joguei 1 ano ainda campeão também. Melhor técnico que tu já passou? Mas assim, um cara bom, um cara que te orientou. Foram vários, mas tem um sempre que chama atenção, né? Numa época assim, uma época em que não havia muito treinamento, né? Tu não fazia treinamento, sim, treinamento tático, treinamento, isso não, praticamente não existia. Tu se reunia para jogar e o técnico escalava os 11 e dava aquela preleção que era muito mais motivacional do que propriamente de organização, né? Pescoço para baixo a canela e vamos lá. Mas Deixa eu pegar o café. O Garrincha, né? O Garrincha era o mais... É o que eu tinha mais preparo técnico, no caso. O Garrincha foi teu técnico no São José. No São José, campeão. Campeão. E no Juventude também. Juventude não. Não? Não, Juventude e o Garrincha foi meu... Colega. Joguei junto com o Garrincha quando ele já estava encerrando, né? Então tu não participou daquele time que foi campeão ali? Tu não estava naquele time? Não. 2003? Quando o Juventude montou a iluminação, eu até dei um prazo. Agora nós vamos levar, não sei quantos anos eu citei, mas sei lá, 2, 3 anos nós vamos ser campeão estadual. 95. Só que nós chegamos ao vice-campeonato em 97. 97, o Quito jogava. Exatamente. Perdemos, era um hexagonal final, nós ficamos 1 ponto atrás do Vila Rosa, naquele hexagonal. Vencemos de 10 partidas, nós vencemos 6. Empatamos 1 e perdemos 3. Foi a equipe que mais venceu, só que não... Chegou aí a Arroio Grande? Arroio Grande foi anteriormente, né? Em Arroio Grande era um pentagonal semifinal em que se disputou em 2 momentos diferentes.
jogos num final de semana aqui em Birubá, em que nós enfrentamos o Cacique de Arroio Grande e o time de Arroio Grande, o Internacional de Arroio Grande, lá na divisa com o Uruguai. E daí fomos a Arroio Grande no próximo final de semana e enfrentamos o Olaria de Rio Pardo e um time de Itaqui. Nos confrontos, classificamos nós e o Cacique para disputar as finais do estadual, que foram em 2 irmãos. Aí nós acabamos ficando em terceiro lugar. Não fomos bem nós e o Cacique ficou em quarto e nós em terceiro. Perdemos os 2 primeiros jogos. Primeiros jogos. Foi onde eu comecei no rádio, lá em Cacique. Lá em 2 irmãos. Perdemos para o Vila Rosa e para o Morro Reuter. E daí deu, por exemplo, o primeiro jogo da final, Cacique... O jogo para decidir terceiro e quarto, né? Cacique e Juventude. Daí era o Vila Rosa e Morro Reuter. Morro Reuter ficou campeão. Vila Rosa. Vila Rosa? Vila Rosa ele ganhou com um gol de um alemão lá que depois... Um alemão nesse campeonato que nós ficamos em segundo lugar, nós perdemos para o Sapiranga lá 1-0. Esse mesmo alemão aí que fez o gol do título do Vila Rosa, fez um gol de fora da área lá e acabou tirando o título nosso aqui do campeonato. Algoz. Não era o Clayton? Eu não lembro o nome dele. Mas acho que era o Clayton. Um alemão. Acho que era o Clayton. Fez uma... O Ingo Drimar deve saber. Com certeza. Enciclopédia. Mas histórias, né? Que meu principal objetivo sempre jogando no Juventude era conquistar um título estadual. Beliscamos terceiro lugar, segundo lugar, mas não conseguimos. E eu acho que daí eu coloco o Garrincha, né, como talvez o principal fator que determinou um título do Juventude, porque aquele grupo que foi campeão na sequência, muitos dos jogadores tinham sido da escolinha dele. Então eles tinham conhecimento, além da qualidade técnica, eles tinham conhecimento tático e obedeciam muito... Disciplina. Disciplina. Eu acho que isso aí faltou para os times anteriores do Juventude, que tinham muita qualidade técnica, mas às vezes faltava a tática e até mesmo... às vezes obedecer às ordens do técnico. Exatamente, né? Marlinho, o Carlos Conra tá mandando um abraço. Grande Marlinho, esse com certeza tem competência e o Departamento de Esportes de 15 de novembro está em boas mãos. O Euclides Vogelmann também dá boa tarde ao amigo, trabalhando junto, a Escola Agrícola, uma pessoa do bem. Abraços. Aí da época da Escola Agrícola, aqui em Ibirubá. Daí. Exato, isso depois do Exército eu trabalhei de 95 até final de 2002, aqui na Escola Agrícola, né? Coordenava o internato e era professor também de matemática, física e também na área técnica. Você se formou aonde, Maria? Em Ijuí. Ijuí. Matemática. Matemática. Como é que fazia para ir para lá? Ia todo dia ou morava lá? Eu comecei a estudar o tempo que eu estava na Escola Agrícola ainda, tá? Já depois dos 30 e poucos anos. E eu fazia faculdade de férias. Então era em julho e nos meses de janeiro e fevereiro. Aí depois que eu saí, eu não cheguei a concluir enquanto eu estava na escola ainda, né? Aí eu fui pro Banco do Estado, né? Eu fiz o concurso do Banco do Estado e assumi em Marau. Aí nesse período que eu estive em Marau, 3 anos eu não tive como estudar. Depois eu voltei para Fortaleza dos Valos, trabalhar na agência em Fortaleza dos Valos, aí eu consegui concluir. Aí eu saía de Fortaleza, depois do expediente, vinha a Ibirubá, pegava o ônibus aqui que saía em frente a Coprel, ia até Ijuí, voltava à meia-noite e meia eu chegava em casa. Tu ralou então? Foi 1 ano e meio, nessa situação foi 1 ano e meio. Passou rápido. E os teus meninos? Eu transmiti jogo como é que é? Brian. O Brian, o Renan. Foram os dois que mais... O Brian ainda joga. O Brian é bicampeão ali em 15 de novembro com o Gaúcho, né? E que posição os guris jogavam? O Brian na tua, né? Os dois volantes. O Renan também. Também? O Renan também. O Giovanni jogou pouco. Me lembro em Confidência, quando eles começaram aqui no Birubá, me lembro. Exato.
Mas daí o Renan até começou, o Juventude ainda disputava o estadual, né? Depois acabou, ele chegou a jogar, acho que 1 ou 2 partidas e daí aí o campeonato esse sim foi extinto, Morreu, né? Morreu, foi extinto. O Noveleto acabou com o futebol da várzea, praticamente. Né? Mas os pés são muito flauta, né? Eles praticamente não me viram jogar, né? Daí disse que eu só corria e era forte e burro, como eles dizem. É do que eles me qualificam, né? Mas já é alguma coisa. O pior é se chamasse de perna de pau aí, né? Não, mas forte e burro é quase isso, né? Legal, bacana. Chapeação do Alemão também manda os parabéns, Marlinho. Continuamos em boas mãos. Sucesso sempre. O Euclides Vogelmann, Marlinho, o coronel do internato da escola agrícola. Não era. Coronel, hein? Lá, não, eu não era fácil. E continua sendo meio difícil. Mas... O meu filho, Fábio, foi aluno do professor Marlon lá na escola agrícola. E ele gostava muito, tanto que ele quis ir pro quartel, porque o senhor contava muita história do exército lá para eles, né? Eu sempre tive, para mim o exército é uma referência. Para mim também, para mim até hoje, para mim eu digo sempre, né? E como eu fiquei vários anos lá, isso incorporou, né? Foi sargento, né? Sim, eu fiquei de... Por isso o coronel, o general. Eu entrei em 84 e fui promovido a cabo no mesmo ano. E depois daí eu fiz o curso de sargento em 85 e fui promovido em janeiro de 86. Daí eu fiquei até 92. Pegou 6 anos aquele ainda do... Era 9 anos e meio, mas eu saí um ano antes. Já tinha aumentado, né? Mas daí tinha caído fora o Juruna, né? Porque o Juruna ficava eterno, né? E eu também cheguei à conclusão de que eu não queria ficar 30 anos lá. Fazer carreira, ficar, não combinava comigo. Tanto que na minha vida as coisas são meio que cíclicas. Foram 8 anos e meio no exército, dei mais uns 7, 8 anos na escola. No banco foi um pouquinho mais, cerca de 12 anos. Banco? Banco do Estado, né? Trabalhei no Banco do Estado. É verdade. Banrisul de Fortaleza. Isso. Depois, agora rádio, quase que exclusivamente, né? E agora vamos enfrentar esse outro desafio aí. Tá, minha curiosidade, o que te levou pro rádio? Como é que tu começou lá? Na verdade, foi a Rádio Sintonia foi uma obra do meu pai, né? Foi ele que, juntamente com mais alguns colaboradores ali, acabaram entrando com o processo e conseguindo a outorga. E quando eu vim de volta lá de Marau para Fortaleza dos Valos, né, e trabalhar ali, a rádio estava se instalando. E o Silva Júnior, né, saudoso nosso querido Silva Júnior aí, foi contratado para ser aquela pessoa para o seu esteio, né? Alguém que tinha experiência e que conhecia o rádio, né, para colocar a rádio em funcionamento. E fez muito bem. E ele era muito ligado ao esporte, né? Então, ele começou também já com as transmissões do futebol. E daí, ele pegou, já me convidou e eu comecei a participar ajudando nas transmissões. E daí depois eu saí do banco por opção, em 2014. Aí eu passei mais efetivamente a ajudar, já, né, assim, de uma maneira mais direta, né? Mas o teu pai tinha lavoura? Eu não me lembro. Não, porque meu pai trabalhou na Coprel, né? Trabalhou na Coprel, se aposentou. Foram 30 anos de trabalho na Coprel. E sonhava em ter uma rádio. Ele, olha, eu não sei quem é que colocou isso na cabeça dele. Aliás, acho que foi o Guaraci Valente, falecido Guaraci Valente. Eu acho que deu a ideia. O colega dele de Coprel. O Guaraci até começou no grupo que trabalhava, ele começou. E daí depois meio que se afastou. E daí o pai assumiu a bronca e juntamente com o Freeling acabou instalando após a concessão da outorga, né? E a gente tem, né, já que foi uma coisa que ele começou e realizou, a gente tenta segurar, né? Tenta manter. Que bacana. Que joia isso aí. Estamos em processo de renovação da outorga para mais um período aí de 10 anos. Aí agora como é que fica? O Marlinho continua lá, da MD? Eu não vou abandonar totalmente. Quem é o coordenador hoje? É o senhor? Da rádio? Sim, eu coordeno. Quantos funcionários tem lá? Depende. Nós temos 3 efetivos. O resto é colaborador? O resto é colaborador, que participa eventualmente, nos ajuda com esporte, nos ajuda com algum programa, né, da rádio.
Viu? Eu vou assustar o... Eu tô de passe livre, viu? Juro? O passe tá... Juro? Tô na janela. Tá na janela dele. Tá no, como é que é? Mercado? No mercado, mercado, no mercado. Não, tô brincando, brincadeira. Tá na pista, né? Tá na pista esperando aí alguém. Não, vai ser um pouco puxado, mas a gente organizou lá um sistema assim meio que facilita a administração, e daí tem a minha esposa que ajuda lá, a Daiane, que é a nossa sócia parceira lá, e o troço vai andar aí do mesmo jeito. Legal, deixa eu passar mais alguns abraços aqui. Vanderlei Santos de Souza, boa tarde a todos, especialmente o meu irmão, Marlinho. Esse era craque, campeão no São José, deixou sua história no nosso clube. Primeiro título que você ganha aqui com o São José, né, Marlinho? Eu já havia sido campeão com o Bangu. Em tempo anterior. Só que eu joguei pouco. Em 85? Quando eu Tarnais fez o gol da classificação no campo do Grêmio. Eu participei das primeiras... Divisão? Primeira divisão. Das primeiras fases eu participei, mas daí, naquele período, eu fui fazer o curso sargento, foi 85? 85 eu fui fazer o curso sargento e ele era em Santo Ângelo. Aí eu tinha que ir lá e ficar lá, né? Então eu fiquei 3 meses lá, 3 ou 4 meses mais ou menos. E acompanhando. E eu sei que o Bangu chegou na final, daí o pessoal até me... vamos dar um jeito de vir, mas não tinha como. Ganhou do Juventude do Triunfo, o jogo era no campo do Grêmio, o Tarnais, saudoso Tarnais, fez o gol. Eles não liberaram. Então esse foi o primeiro, o título. Até eu recebi o Valmete me levou uma faixa de campeão. Que bacana, que legal. Porque eu participei em algum... Eu não lembro quantos jogos foi na primeira fase, mas eu me lembro que ali o César Campos machucou o joelho e jogava na mesma posição tua, tu lembra? Não, isso não... jogava ali. Não, ali. César sim, mas eu lembro dele, só dele ter se machucado. Ele se machucou, não jogou a final, me lembro hoje, tinha um bar, o meu cantinho, a gente se encontrava ali, naquela época eu morava ali no bairro, morava ali, onde é o Acisão, né, ali, morava ali perto. O que dá pra falar também com relação a esse período é que depois que eu fui pro exército eu fiquei morando em Cruz Alta, né? Eu morava em Cruz Alta lá. E acho que eu joguei 2 anos, se não me engano, 2 anos na várzea ainda. Em Confidência, depois várzea. Esses anos eu pude jogar, eu vinha jogar. Depois eles criaram a norma de que os de fora não podiam jogar. Daí tu era de fora? Eu era de fora. Eu fiquei muito tempo sem jogar o campeonato municipal aqui, porque eu era considerado de fora, né? Então eu fiquei um bom tempo sem participar dos campeonatos. Fui começar a jogar de novo em 95, quando eu vim embora. Daí já tinha dado baixo. Daí eu já tinha dado baixo. Aliás, exato. Nesse período todo eu fiquei jogando no Juventude. O Juventude eu ainda vinha de Cruz Alta e jogava. Agora era amador. O municipal não podia. O municipal eu não jogava. Que interessante. Tem uma mensagem muito bonita aqui da Ferragens do Barão. Boa tarde a todos, em especial ao Marlinho, grande pessoa, grande amigo, e foi um grande jogador de futebol no seu tempo. Tenho uma grande admiração pela sua persistência, quase todos os dias encontro ele, sempre mantendo sua condição física. Quando passo por 15 de novembro, quando me desloco para trabalhar em Fortaleza, e também desejo sucesso para você na sua indicação como coordenador da Secretaria de Esportes de 15 de novembro. Com certeza estará em boas mãos. Sucesso, diz aqui o Barão. Barão, amigão lá. Ele mora aqui, né? Mas tem o negócio dele lá em Fortaleza dos Valos. É um apoiador também. Toda vez que a gente vai fazer alguma esporte lá, ele está sempre disposto a nos ajudar. E eu não vou lembrar dele, mas quando criancinha ele morava perto de onde nós morávamos em Santa Clara do Ingaí. Nós morávamos com meu avô, o Arthur, e eles moravam um pouquinho mais adiante. Eu cheguei aí na casa dos pais dele, onde ele morava no entorno. Mas é uma coisa assim de 3, 4, 5 quilômetros que a gente ia a pé, ir para lá. E eu me lembro de ter ido na casa dele. Legal. Até nem sei se ele era nascido, acho que ele é bem mais novo que eu. Mas tinha os irmãos, estavam tudo por lá. Mas é legal a gente lembrar dessas coisas. Legal. Quem está te desejando sucesso aqui é o prefeito Gustavo Stout, agora ex-prefeito.
Não existe ex-prefeito. É difícil, Uma vez prefeito é sempre prefeito. A gente fala ex, mas tinha que chamar o prefeito, o antigo prefeito é 15 Guto. O Gustavo. Ex-prefeito. O Gustavo, Gente boa. Tá me devendo, me aprontou pra mim lá na festa. O Gustavo é um cara que a gente aprendeu nós dois, acho que nós aprendemos a conviver, né? Porque no começo, quando eu vim efetivamente para 15 de novembro, a gente teve um envolvimento político, né? Colocamos um partido e tal, a gente foi adversário na eleição de 2016, na qual ele se elegeu, né? E a partir dali a gente começou a se aproximar e conversar e se tornou um amigo e um apoiador também, um cara que sempre estava disposto a nos ajudar, e eu tenho que publicamente aqui também agradecer a ele né, pelo que ele fez por mim, em especial, e pela Rádio Sintonia aí no período aí de 8 anos. A gente tem que reconhecer quando uma pessoa faz algo, né, que não só para te ajudar, mas para ajudar também a comunidade, porque a rádio é da comunidade, né? Exato. E certamente ele enxergou isso e a gente passou por cima aí das diferenças que a gente tinha naquele período e se deu muito bem nesse tempo. Parabéns. Essa inserção na política que você teve veio da onde? Como começou isso? Na verdade, é uma coisa assim, eu sou uma pessoa questionadora, eu tenho isso comigo, sabe, de questionar as coisas, de procurar a razão das coisas e... Inquieto, eu sou inquieto, de fato, eu procuro sempre descobrir a razão das coisas, eu tenho um olhar mais crítico em relação a tudo. E naquele período, naquele momento, eu achei que a gente tinha que ter uma eleição lá. Nós vimos num período de consenso. Com a prefeita Nilva na época, né? E a gente tinha naquele momento um quadro que indicava que haveria um novo consenso. E nós achávamos que isso não era legal, que tinha que ter um partido comandando, um partido com um prefeito eleito, tá? E que houvesse vencido uma outra proposta. Exatamente, não o consenso. Nós achávamos na época que o nosso grupo que achava que o consenso ele atrapalhava um pouco, porque tinha que acomodar muita coisa. Não tinha oposição. Tu tinha que acomodar muita coisa. Eu achava que um partido tinha que vencer uma eleição, governar de acordo com os seus princípios, com as suas ideias e ser avaliada pela população, né? E daí repetido ou trocado. Eu achava que era isso. Em função disso, nós criamos um partido de não vai ter eleição. Vai ter eleição, nem que seja, né, 2 partidos, mas vai ter eleição. Na época teve 3 partidos concorreram, né, e eu acho que a gente fez a nossa parte, né, de colocar um partido especificamente no poder, que é o caso do Guto, que eu acho que governou de uma forma excepcional durante os 8 anos que ele esteve à frente do executivo. Mas se ele tivesse, por exemplo, tendo que acomodar muita gente, eu acho que não... Se acomodava também. Não ia dar certo. Se acomodava também. Sabia que tinha alguém na sombra, né? Exatamente, tinha alguém cobrando, alguém... Exato. Então, eu achava... Por isso que o consenso, no meu pensamento, também não é bom. Eu também... Foi fundado o PSB. Na época, o PSB, na verdade, é a sigla que estava sobrando. Não se pensou muito em ideologia ou coisa parecida. Era uma sigla que estava sobrando, nós utilizamos para fazer o movimento naquela ocasião. Aí foi Osmar Satkamp na cabeça. Osmar Satkamp e o Ferrugem, né? Von Graff. Temos que trazer o Ferrugem. Evandro jogava muita bola. Eu vi jogar, transmitindo o jogo. Foi meu companheiro no Juventude aqui, jogava de zagueiro, jogava de volante também. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Verdade. Teve história até no exterior, né? Porque ele esteve na Suíça, se eu não me engano, e jogava bola por lá. Ele foi estagiário lá na Suíça. Jogava bola por lá. Ele tem história para contar. Que joia. Já convidei várias vezes, né? Que muitas vezes as pessoas, no caso dele, que é funcionário público, às vezes chega na sexta-feira, às vezes tem uma coisa... Ele é motorista da saúde, né? Ele sempre, às vezes, está envolvido nessa... Tem um abraço aqui também para o Marlinho aí, chegando do pessoal aí, tá em peso aqui a audiência. Olha, Ledi de Jesus Garcias, parabéns, sucesso Marlinho. Deiner Praz Egers também manda os parabéns aí ao Marlinho e deseja sucesso. Agradecer o Deiner porque me deu uma mão aí na cerimônia de posse lá. Precisava de alguém para
trocar os filtros lá do áudio e o Denner me quebrou o galho em cima da hora lá. Um abração para ele, muito obrigado. Alex Amaral também. Parabéns, Marlinho. Sucesso. O Fabinho viu que. Abraço, Marlinho. Tive a honra de ser campeão jogando junto. Referência no esporte. Sucesso nesta nova caminhada. Nesse time aí que foi campeão, eu só caminhava. Não precisava correr. O resto do time jogava pra ti. No meio de campo era eu, o Géio, o Quito e o Gilinho. Nossa! Eu só trotei. Imagina. O campeão parado. Por isso que os teus guris te cobram. Leomar Dittberner. Sucesso, meu grande amigo Marlon Weiss. Parceirão aí da Rádio Sintonia aí. Grande abraço pra ele. O Evandro Carlos von Grafen. Grande Marlinho, pessoa de grande caráter. Com certeza o DMD estará em boas mãos. Tá aí, o Evandro também chegou aqui para deixar um abraço. E o Alex Vargas. Grande abraço, meu amigo. Sucesso sempre. Diz aqui o Alex. E esse desafio aí. Esse é Brandenburg também. E esse novo desafio aí agora. Pois então, para entrar nesse assunto, Camargo, o Marlinho falou aqui sobre a rádio comunitária, né? A rádio comunitária, e a rádio comunitária de 15 de novembro, ela é sim um dos pilares do sucesso do esporte de 15 de novembro, porque o esporte não seria tão bem visto, tão bem falado, tão bem divulgado, se não houvesse a rádio comunitária Sintonia FM, lá em 15 de novembro, fazendo a grande diferença na região. Todas as coberturas, as programações, né? E essa raiz, essa essência veio com o Silva Júnior, grande narrador, um dos grandes desportistas, né? Um dos grandes comunicadores do esporte aqui. Muito com ele. E o Silva Júnior nunca, né, teve assim uma... nunca se afastou, nunca se desencorajou diante de uma situação difícil. Eu via ele transmitindo lá, junto com o Marlinho e com a moçada, fora do município, né, no interior, em localidades de difícil acesso, de difícil sinal, de difícil comunicação. E a Rádio Sintonia sempre deu um jeito, né, puxando fio, levantando o celular onde pegasse sinal, puxando o cabo de internet lá 100 metros, mas estava transmitindo, estava entregando esse conteúdo, né? Então o esporte de 15 de novembro deve muito a esses profissionais. Me permita aqui fazer um comentário do Silva Júnior. Eu trabalhei acho que uns 10, 12 anos junto com o Silva, né, na rádio, na co-irmã, na rádio CBS, né? E transmitimos outros jogos em outras emissoras também, no caso da Líder, né? No caso de Itapera. Ele ia como narrador, precisava um repórter, a gente fazia as duplas e tal. E viajamos muito junto com o Silva Júnior. O Silva Júnior e o Ayrton Rockenbach, o Cascatinha da Rádio Planetário, eles não perdiam transmissão. Se não tinha linha, eu cansei de ver isso. Às vezes o pessoal diz, mas isso aí é um vandalismo, mas não era. Era profissionalismo. Eles iam num orelhão, se tivesse um orelhão perto do estádio, que desse 100 metros de cabo, que era o que a gente levava, ou 200 metros de fio, daquele fio fininho de telefone, ele ia lá, fazia a ligação a cobrar para a rádio, não queria saber se depois a conta quanto é que ia dar, mas ele fazia a ligação a cobrar, botava o retorno, botava um fone de ouvido no meio do rádio para ter um retorno, não existia linha de serviço. Hoje, você tem internet, beleza. Eu não me lembro nunca de ter transmitido um jogo. Muitas vezes sem retorno. Ele sabia que ligava para a rádio, o tempo do celular, o tijolão aquele. Ó, estamos no ar, taca fogo. E o Éder, pode meter lá, vai, taca fogo que tá. Ele narrava. Famoso voo cego, né? Voo cego. E ele apontava, levantava o dedo e apontava pro cara, pro repórter, né? Eu nem sabia o que ele estava falando lá e muito menos ele lá embaixo. Não tinha retorno. Ele só fazia assim, apontava para mim e eu entrava. Né? E a gente fez várias transmissões. E eu via isso aqui um dia lá na sede Aurora, lá, o Silva também. E várias outras, transmissão da solenidades que tinha da cooperativa, inauguração, do Sicredi. Sensacional. Né, ele não perdia a transmissão, ele dava um jeito. De uma aí no Gaúcho, lá, né, em Ernovais, um lugar baixo, um lugar que não pega sinal de nada lá. Esquina Edson, então. Tava lá a gurizada, né? Marlinho, Silva Júnior, estavam lá. Eu tenho que colocar também isso, porque teve um determinado período em que eu desafiei o Silva, né? Eu digo, olha, Silva, nós temos que fazer alguma coisa fora do nosso município também. Né? Nós temos que fazer transmissão de fora. Mas eu pouco entendia de rádio, como é que é feito. Daí ele falou, tem que ter uma linha de telefone aqui, nós temos que ir lá no lugar e pagar lá. Um dia antes, mano. E daí
Eu digo, não, mas isso aí é impraticável, não Muita tem mais coisa. como. Daí eu perguntei para ele, mas e a internet? Ele disse, não, na internet aí eu já não sei mais nada. Aí Ele é que nem eu também, se tiver que ler daí- na internet eu não, apanho. Daí eu disse, não, então é o seguinte, então eu vou dar uma Deixa estudada. pra mim. Deixa eu dar uma estudada. Daí eu, como é que funciona o Skype, né? O Skype assim, assado. Eu disse, cara, mas dá para fazer pela internet então. Aí nós tornamos a rádio da AFF no campeonato estadual. Né? Passamos a transmitir os jogos da AFF em todo o estado através da internet. Fortaleza. De Fortaleza Fortaleza, dos Vasos. de Fortaleza nós íamos para todo o estado com eles Acompanharam o jogo? e acompanhamos. Nós tivemos 2014, Marlinho? 15? 14, No máximo, né? Porque a 14, ZIF 15, começou em 2013. Foram 4 anos. Foram 4 anos que nós acompanhamos. 3 com a Sintonia e 1 com a Rádio Tchê daí depois lá. Mas nós fomos para todo o estado com a AFF e da mesma forma, nós não perdemos uma transmissão. Todas. Fizemos 100% das transmissões. Ele dá um certo delay, né, mano? Mas perfeito. E depois que nós fizemos tudo isso, daí nós começamos com a questão das transmissões ao vivo, né? Eu digo, cara, nós vamos ter que dar um Virou jeito. TV daí. Temos que dar um jeito de colocar a imagem, porque só áudio não dá mais. Vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos inovar. E daí buscamos as transmissões ao vivo. E nesse aspecto eu faço não só porque eu gosto de esporte, mas porque eu não tenho praticamente nenhum registro do tempo que eu joguei futebol. Né? E isso me dói, me faz, sabe? O cara não poder olhar para trás, não ver um lance, alguma coisa, um campeonato, alguma coisa que tu tenha conquistado. Tu tem uma foto ou outra, mas imagens como esse pessoal tem agora, a gente não tem. Rapaz, eu mandei ontem. Mas vai falando que eu vou procurar que eu vou te mostrar. E daí aí eu digo, vamos transmitir esses jogos aí, pelo menos no campeonato municipal, vamos transmitir o salão e o campo, vamos fazer. E felizmente nós fizemos em média pelo menos 30 jogos do campeonato municipal de campo e o campeonato de futsal, praticamente todos eles também. E por mais que não seja, né, uma transmissão de nível de televisão, o pessoal tem boa qualidade e tem o registro aí de campeonatos desde, acho que 2019 foi que tu nos ajudou lá em Santa Clara do Ingaí, né? Foram as primeiras transmissões, você deu uma mão, né, André? Sim. E daí depois eu comprei o equipamento e nós passamos a transmitir assim de forma mais autônoma. Mas dali para frente, de 19 para frente, a gente transmitiu praticamente tudo, né? Tem tudo. Então eu vou te fazer chorar agora. O que o Camargo preparou aí? Sub-21, José Luiz de Melo Ortiz, Campo do Juventude, gol da seleção Sub-21. Não, é o Ney do Oliveira. A voz é do Ney do Oliveira. O Ney do Oliveira. Ney do Oliveira. Tá? Esse vídeo aí foi recuperado pelo Refat, né? Eu Me vi, passou ontem. O Refat é um que tem alguns registros, né? Ele me passou ontem. Então, inclusive, Marlene, nesse vídeo aí aparece mais uma câmera do lado ali, que é da RBS TV. Né? Ele consegue, recupera os 2 gols aí. E tá a RBS TV já fazendo essa cobertura do sub-20. O Refat tem jogo gravado do campeonato do campeonato estadual. Não sei se contra Ivoti, que nós vencemos aqui, ou Sapiranga. Acho que são os jogos tem que tá buscar gravado. aí tu vai te ver lá. Gravado. Nós temos que fazer, Marlinho, organizar aí um arquivo do esporte da região, e Ibirubá e 15 de novembro principalmente, né? Todas as imagens, o Teté tem muita coisa e se a gente não juntar forças aí acaba se perdendo, né? Perdendo, vai passando porque o tempo. O que acontece com a tecnologia hoje, você perde um HD, esses dias eu perdi um HD e se foram lá, não sei quantas fotos, vídeos que eu tinha. Eu também tinha da minha família, do meu pai, da minha mãe também que acabei a gente perdendo. não imprime, a gente não faz um álbum, a gente não, né? Tá gente, tudo no computador, e daí se der um pau no trem aí, vai fazer o quê? Foi. E na verdade, vamos ser bem sinceros, né, André? A gente tem pouco tempo para fazer isso. No fim, tu tem que contratar alguém para fazer isso, Sim. porque tu não consegue fazer ao mesmo tempo trabalhar o tanto que a gente trabalha, né, no sentido de ter as imagens e gente depois fazer um precisa. arquivo e organizar isso. Não é bem Precisa assim. preservar essa história. Hoje, como o Marlinho disse, com a tecnologia, o Facebook e o YouTube já são esse arquivo, né? Isso. Mas é agora, 2016, 17 para cá. Antes disso não tinha. não tem, né? Não tem, Mas é não. uma busca interessante. A tua ideia é muito boa. E essa transição da
da geração que o Marlinho falava, eu me sinto integrante, parte integrante também dessa fase de 2011, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Cidade, né? Depois fui para a Rádio Birubá. E Marlinho e Camargo, naquela época não adiantava você ter dinheiro, recursos, equipamentos dos mais tops, porque a tecnologia era limitada e era para todos. Era no telefone. Era telefone. Era no telefone. Você pedia uma linha, chegava lá, não estava funcionando. Aí você não conseguia transmitir, você tinha que fazer uma gambiarra lá, ou tinha só um par funcionando, o par do retorno não estava. Eu quantas vezes fui com o Zé Luiz. Um telefone emprestado. Né? Nós fomos transmitir na Arena, no Beira-Rio lá, e não tinha, cara. Você pedia, a linha chegava lá, ela estava funcionando pela metade, ou não estava funcionando, ou tinha uma emenda aqui em Lajeado, que era a central ali, que não estava funcionando. Então, e a Santo Ângelo. Isso que o Marlinho falou é bacana, porque você tinha que fazer algo a mais. Pensar algo a mais. E o Silva Júnior tinha essa qualidade. A Rádio Gaúcha e a Rádio Birubá e a Rádio Sintonia e a CBS eram, né, elas tinham a mesma tecnologia que era a linha de transmissão e retorno. Às vezes uma melhoria na qualidade do material que se tinha. Um pouquinho melhor, mas né? o resto era tudo igual. Nós, Andrei, né, eu acho que principalmente para nós da rádio comunitária que tem o alcance limitado em função aí dos 25 watts, né, do transmissor, para nós foi importantíssimo, né, a possibilidade de usar a internet e transformar isso, porque tudo aquilo que nos pressionava, né, no sentido de avançar, de avançar, né? Tudo as críticas, os críticos todos foram tudo por água abaixo, porque à medida em que a internet nos possibilitou, a gente pode ir para qualquer lugar, pode transmitir para o mundo inteiro, exatamente, né, e sem problema nenhum. 25 watts, continua 25 watts ali o nosso transmissor, mas na internet nós estamos para o mundo inteiro. Fim, acabou. Exatamente, né? E igualou. Igualou, nivelou. E vou te dizer uma coisa, obrigou, né, as emissoras tradicionais a se reinventar também, porque senão ia ficar para trás. Exatamente. Só para te ter uma ideia, eu tenho um amigo meu aqui que serviu comigo, o Enchel, ele está nos Estados Unidos. E o filho do Clóvis Velze também está nos Estados Unidos. Às vezes eles me ligam aqui de manhã, quando a gente começa a falar em chuva aqui e tal, eles assistem o Noticiário Gaúcho, né? Que são gaúchos, o Enchel aqui de Cruz Alta e o outro aqui do Pinheirinho, aqui, o filho do Clóvis, né? Estão nos Estados Unidos e quando dá esses temporais, essas coisas aí, ele chama, né? Às vezes nós estamos falando aqui, ele está chamando no telefone. Então aqui, cara, é fantástico. Exato. E o interessante é que quem é que ganhou com tudo isso? É quem acompanha. A comunidade. É a comunidade quem gosta de notícia, quem gosta de exatamente, esporte, porque se não tivéssemos, porque modéstia à parte, né? Quem começou a criar coisa nova foi quem precisava. Né? Quem precisava eram os mais fracos, eram os menores. E foi você e o Andrei. Né, fez com que as emissoras tradicionais tivessem que entrar no mesmo ritmo. Claro. Quem é que ganhou com tudo isso? A concorrência fez com que a comunidade fosse prioridade. Isso é importante. Nós chegamos num determinado nível, quem inventar algo diferente vai ter pelo menos por um determinado período vai ter mais audiência. Depois emparelha de novo, aí alguém cria alguma coisa. Só tem crescimento. Quer dizer, não tem que estar criticando ou achando ruim. Né? Agora, nessa reflexão, Marlinho, com a rádio comunitária sendo esse pilar de transformação, de ajuda, né, para que o esporte de 15 de novembro fosse forte, mais a figura do alemão, né, a sua condução sempre muito correta, né, com desgastes, porque ele era muito pelo certo, né, e às vezes acabava também tendo esse desgaste. Aí, 15 de novembro, hoje consegue ter um campeonato numa cidade com 3.900 habitantes, consegue ter um campeonato municipal de campo com 7 equipes, às vezes até 8, né? Com 2 categorias, aspirante principal, mais o campeonato de veteranos, né? E todo ano elas se repetem, né? E apenas uma é da cidade. As outras todas do interior. Então, os jogos são distribuídos para o interior. E aqui vai mais, né, um elogio para a Rádio Sintonia, que faz essas transmissões também no interior, porque uma coisa é você transmitir sempre no mesmo lugar, né? No mesmo estádio, na tua cabine, bonitinho, chega ali a internet, tudo funcionando. Outra coisa é você levar material, tem que carregar coisa aí para cada estrutura do interior que são tão diferentes, né? Até a posição de você transmitir tudo mais. Mas aí eu te pergunto, Marlinho, você, quando estava desse lado do balcão aqui, né? Não agora na figura do coordenador, o que você enxergava do esporte de 15 de novembro que fazia dele ser esse sucesso?
Eu acho que, principalmente, você colocou com relação a um regulamento bem feito, né? E cumprir esse regulamento à risca. Porque o objetivo desse regulamento, que eu não conheço ele na sua totalidade, alguns detalhes, eu conheço o esboço, a parte central, né? Mais essencial dele. Mas esse regulamento, o objetivo é o quê? Nivelar as equipes. Ou seja, todas as regras que foram criadas têm com um único objetivo: nivelar as equipes para que o campeonato... As forças. Para que o campeonato seja igual, ou com possibilidades iguais para todas as equipes. E eu acho que talvez esse seja o segredo do sucesso. Porque A essência do sucesso. Exatamente. Porque todas as equipes que entram no campeonato sonham com a conquista do título. Não entram só por entrar. Não entram sabendo que o Santa Clara vai ser campeão, né? Não entram sabendo que o Santa Clara vai contratar 11 jogadores de fora, né? Jogadores profissionais que vêm ali e vão passar por cima. Não. Tem uma divisão, tem a lista, tem primeira lista, tem segunda lista. Todas as regras criadas são no sentido de que o campeonato seja parelho. Eu acho que esse e fazer cumprir aquilo que está escrito. Não passar a mão por cima, não criar... Não vai lá para o prefeito decidir. Não. Isso é uma coisa que eu tenho que destacar. O alemão também sempre disse. Os prefeitos sempre deram autonomia para ele, no sentido e toda vez que alguém passou por cima e foi lá, o prefeito diz: não, está lá, está escrito, é aquilo que volta para trás. Volta para trás. Esse é o principal. Assinou a ata, cumpra-se. Exato. Não, e assim, ó, tudo bem, tem política envolvida, tu não pode se desgastar com a comunidade. Não é a prefeitura que paga o campeonato. Exato, é a prefeitura que financia. É lógico que tu vai discutir com todos, né, com todas as comunidades, com os presidentes, as melhores opções. Isso é do processo, né? Agora tem que estar bem claro que é o município quem financia. É o município que vai dar as normas gerais, o tipo quando que vai ser o campeonato, qual é a melhor arbitragem, o que der para pagar. Quantos jogos a gente vai ter? Vamos diminuir um pouquinho aqui para... Claro, quem paga determina, né? Mas sempre com aquele jogo de cintura no sentido de escolher as melhores opções. E o que dá para melhorar, Marlinho? Eu tenho algumas ideias. Eu sei que é muito difícil agradar a todos, né? Até porque esse ano é um pouco atípico, né? Nós já teríamos que estar pelo cronograma que o alemão usava, nós já teríamos que estar aí com um campeonato municipal praticamente engatilhado no sentido de começar. Fichário. Isso, a licitação da arbitragem já em andamento para começar um campeonato. Para tu ter uma ideia, aquele campeonato de 2019 terminou em março, logo depois de que começou a pandemia. Nós já estamos em janeiro, até março é impraticável tu seguir aquele calendário. Então eu tenho algumas ideias no sentido de alterar um pouco uma sequência dos campeonatos. É lógico que isso vai ser discutido com as equipes. Com alguns eu já conversei, aqueles que vieram falar comigo. Eu penso... Estou falando especificamente do futebol, né? Mas são várias e várias competições que o alemão conduzia. Canastra, bolão, bocha... Futsal. Então, em se tratando de futebol, eu tinha a ideia de começar agora com uma Copa 15. Uma Copa 15, ainda não sei no modelo, talvez uma Copa 15 um pouquinho mais longa, não naquele mata-mata em que as equipes jogam 2 partidas e uma está fora. Talvez um pouquinho mais longo, com as equipes já fazendo o fichário para o campeonato municipal desse ano, entendeu? Então, essa Copa 15 ela é disputada com jogadores apenas de 15 de novembro. Então, as equipes já montariam os seus elencos para a Copa 15 e para o campeonato municipal de campo, com os jogadores de casa. Faz uma Copa 15 e depois, na sequência, o campeonato municipal aí com a inclusão dos jogadores de fora, para você encerrar o campeonato municipal antes do final do ano e aí fazer um campeonato de futsal não no inverno e sim no verão, quando os jogadores que disputam os campeonatos estaduais, né, de liga e estejam liberados, com a possibilidade de você pegar 2 jogadores de qualquer nível em qualquer lugar, porque eles não estarão disputando nenhuma competição. A ideia principal.
formatar um novo calendário. Exato. Tem que... Foi forçado a isso porque exato. já começou... Exato, porque o alemão não deu sequência, porque ele se exonerou ainda em novembro, se eu não me engano. Então, como não deu sequência, ele já estaria com tudo programado e praticamente iniciando o campeonato. Como isso não aconteceu. O que aconteceu para sair o alemão? Qual foi a explicação? Cara, eu acho que o cansaço de 32 anos, né, de trabalho, eu acho que chegou no momento que, pelo menos isso ele colocou para mim, chegou no momento de sair. E também a questão particular dele, das atividades que ele tem no particular, né? Ele tem negócio, esse negócio estava apenas aí na mão do filho, né? E com pouca ajuda, e ele estando junto do negócio, a coisa, né? A famosa dificuldade de arrumar mão de obra qualificada. Isso, né? Tende a melhorar, e para ele seria interessante no momento, né, assumir esse... Ele tem outros planos, ele é corretor de imóveis, também vai iniciar essa atividade, e também com consultoria. Tendo em vista esses 32 anos de experiência e toda a bagagem que ele tem, ele pode prestar consultoria no esporte para qualquer município. Conhecimento, né? É isso aí. Né? Perfeito. Tem um abraço aqui do Arno Ricardo Geuser. Boa sorte, Marlinho. Tens Vizinho. capacidade para tal. Mecânica do Jair também manda os parabéns aqui. Sucesso. O Michael Rabi diz que o Marlinho jogava de terno, volante que parecia o Arthur do Grêmio. Bons tempos de juventude. Forte abraço. Marlinho é colorado ou gremista? Gremista. Gilmar Luiz Galera, abraço, sucesso, Marlinho, conte comigo. Diogo Sander também manda os parabéns, deseja sucesso nesta nova caminhada. O Renan Vaz também deseja boa sorte. A Tatiane Becker Pause, parabéns, Marlon, sucesso nesse novo desafio. E ainda tem um abraço aqui do Amauri Meotti. Meu amigo Marlinho, estive conversando há poucos dias com você no posto da Cotrisoja. Sucesso na nova empreitada de futebol. Você conhece bem. Abraços. O problema é que não é só futebol, né? Esse é o detalhe. Mas se aprende. Tudo se aprende, né, tem Marlinho? que se inteirar de todas as competições, né? Porque lá o esporte Vai procurar manter todas as modalidades, Marlinho? Aquelas que são tradicionais e que seja possível, né, você criar uma competição. Me cobrou alguém me cobrou com relação ao vôlei, né, que nós tínhamos há uns anos atrás, tinha competição de vôlei muito forte lá em 15 de novembro. Mas resta saber se a gente tem equipes, né, para montar um campeonato, né? E aí vinha os regionais, né? Onde trazia gente de fora, equipes de fora para compor ali. Exato. O futsal, principalmente, feminino tinha muito disso. Futsal feminino também, no município, se for fazer uma competição só do município, eu acho que não dá mais. Tem algum esporte que você quer implementar, Marlinho? Aqui em Birubá se falou do pádel. Novidade aí. Tem algum que o Marlinho simpatiza e quer incluir? Eu não jogo pádel, tá? Nunca joguei. Mas já acompanhei as competições lá, porque a Arena Padel lá de 15 de novembro é muito ativa, né? O Lucian, a Nilva, o Loreno, o pessoal, o Estevam, né? Inclusive, eu instalo equipamento lá para ele fazer as transmissões ao vivo, né? Das competições dele. Talvez seja uma possibilidade, né? Fazer um campeonato de Padel. Eu tenho alguns esportes dos quais eu tenho conhecimento, inclusive do tempo do Exército, né? Prova de orientação? Prova de orientação. Essa é muito legal. Explica o que é uma prova de orientação, porque tem gente que não sabe o que é. Uma prova de corrida de orientação é uma prova na qual você recebe um mapa, né? No qual estão marcados diversos pontos em que você tem que percorrer, né? E aquele que percorre no menor tempo, passando pelos pontos em forma sequencial, é o vencedor. São provas de 8, 10 quilômetros. É tipo um rally, né? Isso. E é em terreno variado, mata, campo. Tem água, lagoa, no quartel. Exato. Mas é um esporte muito interessante, só que demanda, o que eu gostaria, é uma das coisas que eu gostaria de implementar lá. Só que demanda você contratar, pelo menos por um determinado período, um instrutor
que tem que dar aula teórica para Conhecer bússola, né? conhecer bússola, conhecer mapa, saber fazer a interpretação, né, dos mapas As e contagens, tem que ser bom em matemática, Verdade, cálculo. né? Olha Só, o pessoal nos manda aqui, né? Tiro ao alvo que tem lá em Santa Aurora. Isso. Motocross, carrinho de lomba. Carrinho de lomba. E os esportes aquáticos, Marlinho. Como é que isso está no teu seguida. horizonte aí? Olha, esportes aquáticos. O alemão, ele dava muito apoio à questão dos caiaques, né? Que usava a barragem e os próprios rios lá da região, né? Teve maratona aquática, né? Também lá. São eventos que a gente vai ter que, né? Tem que pensar neles. Eu não estou dizendo que isso é execuível, que vai acontecer, mas tudo isso tem que estar Tá na pauta. tem que estar na pauta. É possível fazer? Tem um evento, tem alguma possibilidade de fazer? A gente está disposto a fazer. Cara, eu pensei também, olha, se não tiver a possibilidade de ter equipes para disputar para fazer um campeonato de vôlei, tu pode montar quadras de areia e fazer um vôlei de praia. Na Praça Central lá tu pode montar uma quadra de vôlei de praia e fazer um campeonato regional. Tu tem quadras sintéticas ali, de futebol 5, que tu pode fazer competições mais curtas com a gurizada mais nova. Futevôlei tu pode fazer também nessas quadras. Quer dizer, uma corrida rústica. Exato. O alemão tinha essa ideia já há muito, muito tempo. Sempre me passou esse desejo de fazer pelo menos uma corrida rústica anual lá no município. Trazendo gente de fora, porque... né, E como é que você recebeu o DMD, Marlinho? O que tem no pacote aí? Olha, eu vou ser bem sincero. Hoje pela manhã eu tive a primeira reunião coletiva com os secretários e alguns assessores para ter com o prefeito municipal, o Marcos Petri, nos passando as diretrizes principais, né, de como que vai funcionar. Para ter uma ideia, hoje à tarde eu começo a me inteirar de tudo aquilo, dos arquivos e, né, de todos o material aí que o alemão deixou. A partir dessa análise, né, vou ter que Tem algum elaborar assessor para pessoal. você ou vai ser só Lito mesmo? Vai ter um assessor. Eu ainda não tenho esse nome, mas vai ter um assessor que vai me auxiliar. O alemão não tinha essa pessoa. Né? O alemão Abraçava tudo. Abraçava tudo O sozinho. Marlinho vai para os campos cortar grama também? Não. Isso não. Não porque Aí eu não... vai o trator. Vai o trator. Não. A princípio já foi uma ideia que já nos foi passada aí de que vai ter alguém para fazer isso. O alemão fazia isso, né? Além de toda E a ainda pintava o campo. ainda pintava o campo. Era um Cansei cara, de ver ele pintando o não, campo. é excepcional. Eu acho que não nesse sentido aí eu já tive a informação de que vai ter uma outra forma, né, para que os campos vão ter que, na verdade, tem que ter responsabilidade das equipes, né? Então, Elas o vão pessoal ter da comunidade. É. O negócio é essa comunidade manter, né? Exato. É o mínimo que se pode fazer. Acho que pelo que eu tive de informação, eles vão receber, inclusive, o equipamento e eles vão ser responsáveis pela manutenção dos campos. Legal, né? O futsal também, sensacional. A forma do futsal funciona lá em 15 de novembro, né? As equipes conseguem investir, se consegue manter aí as mesmas equipes quase sempre em todos os campeonatos. Então, tem esse destaque também, Marlinho. Impressionante. E eu digo isso porque a cidade tem 3.900 habitantes, né? É do tamanho de 1 ou 2 bairros aqui de Birubá. E aqui em Birubá a gente não tem a fórmula, né, certa aí, ou a mais precisa para manter os campeonatos de uma forma organizada. Tomara que o Zico Capone agora consiga Conversava com ele ontem. organizar isso, né? Também está com grandes ideias. A gente tem que trazer ele aqui, né? E vai trazer. Está com grandes ideias também. O principal aqui em Birubá é o calendário, né? Tem que organizar para todo mundo saber. Mas tem que se prometer uma mudança, inclusive, né? Um palanque de discurso prometeu mudança. Vamos aguardar, vamos ver o que vem aí. Perfeito. Até conversava com o pessoal, com o Jair, que é do Bolão, né? O pessoal da Bocha, o pessoal quer algumas mudanças, quer algumas inovações aí. Marlinho, quantos de fora para você Boa pergunta. é uma... né, a
tua opinião, evidentemente, agora ela tem muito mais peso ainda, né? Já tinha antes. 5 de fora é o ideal para 15 de novembro? Você bem colocou a questão do tamanho da nossa comunidade, né? Numa comunidade pequena como a nossa, em que você não tem material humano suficiente, eu acho que 5 jogadores está dentro da ideia, por enquanto. Né? Quantos joga hoje, André? São 5. 5 de fora. 5 de Você fora. manter? A princípio E uma lista, mantém. né? Tem uma lista de... A lista você muda, altera, tá boa do jeito que está? Não, Essa sempre causa aí um certo calafrio. Exato. São os pontos assim que nos deixam um pouquinho preocupados, no sentido de ser Quem justo. sai, quem entra. De ser justo. As equipes opinam, essa lista se faz em conjunto. Mas deu um empate lá, quem vai decidir sou eu. É o normal. Se o cara entra ou não entra. Né? Exato, é o normal. Se aponta um jogador lá, 3 dizem que sim, 3 dizem que não, o voto de Minerva vai ter que ser meu. Só que tem algumas coisas que tu tem que levar em consideração. Por exemplo, o cara é muito bom jogador de campo, tá? É muito bom jogador de campo, mas no salão não é tudo isso. Ele entra na lista do campo, não entra na lista do salão. E eu já percebi algumas discrepâncias nesse sentido, pelo menos no meu entendimento de futebol, né? O cara é bom jogador no campo, mas não é tão bom no salão. Então tu tem que... Entra no campo, mas não entra na lista do salão. E eu tenho que verificar também muito essa questão dos jogadores que efetivamente querem jogar em 15 de novembro e transferem título. Também tem isso. E não moram lá. Não moram lá. Transfere o título para poder jogar em 15 de novembro. Né? Aí tem essa questão. O cara é muito bom jogador lá em Boa Vista do Incra. Tá? O cara, se ele fosse aqui de 15 de novembro, ele estaria na lista. Bom, se ele transferir o título, eu tenho que saber. Eu tenho que saber antes de se fazer a inscrição, antes de se fazer a relação, porque ele vai entrar na lista. Né? É um detalhe importante. E que eu tenho que estar bem atento, porque o meu objetivo principal não é favorecer A ou B, é fazer com que o campeonato seja parelho. Se você leva um cara daqui de Birubá, transfere o título dentro do período necessário, né, para transferência, se não me engano, 6 meses, leva para lá, e o cara é top de linha, é jogador ele tem que estar na lista. Ele não pode ficar de fora porque eu não soube que ele foi transferir o título para lá. Né? Então, exatamente. São esses detalhes aí que a gente tem que tomar cuidado. Eu sou muito cuidadoso nesse sentido. E espero realmente a colaboração de todos, né, para que, né, justamente isso. Se eu quero ser campeão, eu quero ser campeão em igualdade de condições. Não adianta eu ser campeão comprando o juiz ou Marlinho, o gol não, eu quero ser campeão em igualdade de condições. Se 15 de novembro, se as forças vivas lá quiserem colocar um time para jogar no estadual de futsal, você apoia? Apoio. E dá para fazer isso? Tem material humano? Tem... Material humano a gente tem. Isso eu já posso garantir. Agora... E estádio também, porque o ginásio é bom. Não, o ginásio é bom também, não tem problema. Só que, André, tu sabe, né? É a questão financeira. Né? Tu não pode obrigar. E tem um detalhe. Boa parte desses jogadores que eu disse que tem condição de integrar uma equipe e disputar um estadual, eles jogam fora, ganham para isso. Nós vamos pagar eles para jogar em 15 de novembro? Eles vão largar o ganho deles lá em Não Me Toque e vir jogar em 15 de novembro de graça? Mas aí... Eu apoio, eu gostaria de ver 15 de novembro disputando um campeonato estadual, só que nós tivemos Fortaleza dos Valos, nós temos Selba, né? Ibirubá. Mas lança o desafio. E só chama 15. Esse povo. Iniciativa privada. Se a iniciativa privada bancar o negócio... Chama esse povo. Tem que conversar com eles. A primeira coisa, não temos nenhuma entidade constituída para futsal que represente o município, né? Nós não temos em 15 de novembro uma AFF, uma AZIF, uma associação. Mas de repente pinta um clube aí. 15 de novembro disputou amador muito o tempo. 15 sim, né, no campo. Mas no futsal não temos, no futsal, né? não.
Teria que começar de baixo, né? Na bronze lá, Mas a base de 15 de novembro é muito boa. Não, para o futsal, para disputar o campeonato da bronze, por exemplo, seria tranquilo. Tranquilo, bem tranquilo. Base, mas é aquilo que eu te Série falei, daí bronze esbarra ou nesses Liga problemas. Gaúcha no C. financeiro. O Luquinhas vai sair lá do Russo Preto, acho que ele joga lá, vai sair do Russo Preto, onde ele ganha, sei lá quanto é que ele ganha, mas não vem ao caso. Ele vai largar lá para jogar em 15 de novembro. Se ele vier jogar em 15 de novembro, ele precisa ganhar. Mas aí tem o laço afetivo também, né? Mas é o time da minha cidade. Eu vou dar um ano. Eu dou um exemplo, aquele time do Juventude. O Griso chegou ali e lançou desafio. Ó a gorizada. E teve gente que largou. O Márcio largou, o Maninho largou, o Refate largou. Teve um monte de gente que largou. Você sabe disso. Um monte de gente largou. O ideal era outro, não o financeiro. Não, vamos Juventude. Aí o seguinte, todo mundo vai ganhar igual, mas daí entra aquilo que o senhor falava, Marlene. Daí tem que ter a iniciativa privada que possa patrocinar. Exato, porque a prefeitura fica difícil, né? Pode até ajudar. E além disso, tu tem que levar em consideração também quem não gosta de futsal. Né? Porque tu pega a população aí, tu tem, sei lá, vou chutar, 20, 30% não gosta do futsal e não gostaria que o poder público investisse no futsal. Isso tem. Aí tu vai bancar isso? Não, é verdade. Agora, iniciativa privada, aí tudo bem. Né? Resolve lá Crédito, contribuir, por aí as outras empresas lá resolvem bancar, perfeito. Fazer uma associação, né? Exato. Só que vão ter que pagar jogador, senão eles não vão largar. Mas daí entra num consenso, nós vamos pagar o nosso movimentação, precisamos tanto, e o senhor é professor de matemática, sabe? Nós precisamos de tanto, cada um vai ganhar tanto, nossa despesa é tanto, nós precisamos captar tanto de recurso. Que tal o Marlinho ensinando física aí numa sala de aula, hein? É física, não é educação física. Física não. Rapaz. O Arno Geuser diz que o Marlinho aprendeu no campinho em frente à loja do seu Edu Maurer. Onde é que é esse campinho? É o prédio aquele lá. O prédio grande aqui. Correio. Onde se instalava o circo em Biruba. Ali é na diagonal com a loja do seu Edu ali. Ali onde é que tem aquele prédio enorme. Né? Ali se instalava o circo. Na frente do antigo Correio? Nós matava aula na escola Santa Terezinha e jogava bola ali. Lá o terra. Eu, o Caquinho e mais uma turma lá montamos um time, o Caxias Verde, né? E daí não tinha camiseta, nós pegamos a Zering, tingimos de verde. Primeiro jogo, desandou chuvarado, você foi o nosso uniforme. São histórias boas, lembrança boa, né? Branqueou o Caquinho, era do time. O Brian também deseja sucesso ao novo desafio aí, pai. Maristela Pot também manda os parabéns ao amigo Marlinho, tens capacidade e conhecimento. O Diogo Sander diz que a prova de orientação seria legal, infantaria, diz aqui o Diogo. E o Euclides Vogelman diz que esta prova o Marlinho botou em prática na escola agrícola quando não queriam dormir, 4 horas da manhã, chovendo. Dá uma ordem unida, Marlinho. Não pode falar isso, Euclides. O cara volta no tempo e bota a gente na cadeia. Tá certo. Marlinho, sucesso, né? Um abraço, que os teus projetos aí, que são muito consistentes e sempre muito bem fundamentados, eles se concretizem lá em 15 de novembro, que a gente possa ver esse esporte ainda melhor, né, do que já era no tempo do alemão. Eu acho que você, com o teu conhecimento na imprensa, na rádio, na divulgação, vai dar uma alavancada boa, né, nesse processo. E, como eu disse antes, né, você já tem aí uma folha de serviços prestados muito grande para o esporte de 15 de novembro, enquanto radialista, enquanto diretor, né, de uma emissora, enquanto coordenador, né, de uma estrutura que leva essa mensagem, esse esporte, essas transmissões. E agora você vai poder qualificar ainda mais, né, com o teu conhecimento, e você já acompanha o campeonato, então todas as perguntas que a gente fez aqui, eu percebi que você tem conhecimento de causa, né, sabe o problema, sabe a solução, e agora é construir junto com os demais que compõem, né, o esporte, porque ele não é feito só pelo coordenador, ele é feito pelos dirigentes, né, pelos torcedores, né, por todos que estão inseridos aí no contexto esportivo. Mas é realmente um momento assim de celebrar e de dizer que vai dar tudo certo, porque
conhecimento, estrutura, né, e também capacidade você tem de sobra. Olha, a única coisa que eu peço, né, para todos aqueles que vão estar envolvidos, né, com a gente diretamente nessa questão é a colaboração, né, que colaborem com a gente, que eu estou muito bem intencionado. O objetivo realmente é que as competições sejam de alto nível e, como eu disse, mantendo aquilo que o alemão começou, é a paridade, né, que todos tenham possibilidade de competir de fato e buscar o sucesso. Essa é a minha principal finalidade, a minha principal função, é manter a paridade entre todos aqueles que forem disputar alguma coisa em 15 de novembro, porque esse é o objetivo. É uma competição financiada pela Prefeitura Municipal, pelo Poder Público, né? E a gente tem que primar por isso. Tenho certeza aí que eu tenho muita amizade, né, nesse ramo, em função de todo esse trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo, sempre se relacionando, né, com o pessoal que está envolvido no esporte, e tenho certeza aí que essa colaboração vai haver e que a gente vai poder dar sequência. Primo muito pela disciplina também, né? A gente de forma nenhuma quer que aconteçam atos de indisciplina, agressões ou coisas desse tipo que não são do esporte, né? É uma coisa completamente diferente. Como eu disse, eu passei minha vida inteira jogando futebol, eu nunca me envolvi em uma briga e eu tenho pavor disso, né? Então, a gente pede a colaboração nesse sentido, de que o objetivo seja só competir, fazer o melhor para buscar o título. E a gente tem que aprender, a primeira coisa, né, no esporte, né, é aprender a perder, porque se eu joguei... Saber perder. Exatamente. Se eu joguei 50 campeonatos, né, jogando com... Eu perdi 45. Então, tu perde muito mais do que ganha. Então, a primeira coisa que tu tem que aprender é perder, para depois saber ganhar. E disciplina. É isso aí. Legal, tá aí. Marlon Giovanni Brandenburg Weiss. O que achou, né? O Marlinha, essa sobrenome fera aí. Isso aí, hein? Esse é nome de primeiro-ministro alemão. O Alessandro Ressler também deseja sucesso para você aí, Marlinho. Um abraço. E Camargo. Olha, o que eu vou dizer depois de tudo isso? Eu que conheço o Marlinho, né? Eu fui peladeiro, ele foi jogador, eu fui peladeiro, né? Né, cada um pro seu rumo, né? Mais tarde fui pro rádio e tal, né? Não fui lá grandes coisas no futebol, né? Mas vi ele jogar, joguei, às vezes no tempo das nossas peladas, em tempo de piá aí, de guri, né? Lá muito tempo atrás, né? Depois, época do Exército, mas vi o Marlinho jogar, sei da competência dele, né? E se ele for linha dura igual o pai dele foi, e milico como ele foi, como ele se valeu da disciplina, ele vai fazer um bom trabalho lá em 15 de novembro, porque ele impõe autoridade e respeito e humildade no trabalho dele, porque eu conheço bem ele e vai fazer sucesso lá na 15, tá? E com o apoio do alemão e do prefeito lá da comunidade 15 de novembro vai continuar lá com o futebol para frente como é até hoje. Legal, né? O convite veio quando, Marlinho? Faz uns 30 dias. 30 dias. É. Lá no início Tu de não dezembro, esperava então. isso? Foi meio de surpresa? Surpresa. Que bom, que Surpresa. Eu não esperava. Uma coisa que eu queria colocar também é que eu conto com o alemão, né, na consultoria, né? Porque tem muitos eventos que ele vai ter que... Tu pode ter certeza disso, que ele vai estar do teu lado e vai te apoiar. Provavelmente ele vai ter uma empresa, né, de consultoria, a gente certamente vai estar sendo parceiro em alguns dos eventos aí que, pelo menos em alguns dos eventos que ele normalmente já produzia lá no município. Que bom, eu até conversei com o alemão lá na festa dos funcionários da prefeitura, a gente conversou lá e brincou um pouco e tal, mas depois falamos sério e tal, e ele dizia não, e ele acredita muito em você, Marlinho, deposita confiança em você. Então essa ligação que vocês têm aí vai fazer bem, assim como o Marcos também tem com vocês lá. E o pessoal da comunidade, os times, todo mundo te conhece lá, pelo trabalho que tu é, pela pessoa que tu é. Sucesso pra ti lá, meu irmão. E a chefia tá definida? A chefia lá da Secretaria de Educação Não, eu ainda não tenho o nome da... O nome mais... O que estava aí era da Michele, mas ela não havia aceitado. Né, eu não tenho, essa definição eu não tenho ainda. Não temos ainda. Inclusive na reunião que nós tivemos ainda não tínhamos aí a presença de um secretário de Educação. De Educação, né?
Então, vai ser definido aí, talvez, nos próximos dias, o nome do secretário de Educação para compor aí, fechar essa nominata do primeiro escalão. E o próprio Marlinho seria um bom nome para educação. Professor não, eu acho que não. Não? Acho que não. Acho que não. Vamos esperar um Vamos pouquinho, deixar né, no Marlinho? futebol mesmo, vamos deixar no esporte. Fica no DMD lá. Um pouquinho mais, ó. Legal. Marlon, Brincadeira, a palavra final é tua. Quando precisar da Rádio Cidade e do Jornal Alto Jacuí, nós estaremos aí sempre à disposição, de portas abertas e com os microfones também abertos. Agradeço aí o convite mais uma vez, né? A segunda vez que eu venho aqui no Baú do Esporte. Agradeço a você, Andrei, também ao Camargo. E eu acho que esse trabalho, né, que a gente faz aí como rádio comunitária é algo que sim que tem que se manter para sempre. Por isso que a gente luta tanto, né, para conseguir uma renovação de outorga, para permanecer fazendo esse trabalho de divulgação das coisas da comunidade, porque é importante, é uma conquista, né, que não pode ser abandonada. No meu caso, um projeto, né, que começou com meu pai e a gente, dentro das nossas possibilidades, mantém vivo. Com relação a tudo que vem pela frente, aí a gente espera que, como eu disse, com a colaboração de todos, né, a gente pode seguir. Onde tem um regulamento e que eu possa dar uma olhadinha de vez em quando, não tem problema, né, Camargo? A gente tinha 4 no Exército, né, e seguia os 4, dava certinho. Então, o que está escrito não tem problema. Quando não está escrito e fica na interpretação, daí é mais complicado. O me disseram e o me diz que não existe. Exatamente. É o que está escrito e se a gente seguir isso, com o apoio de todos lá, vai dar tudo certo. Legal, fechamos então o nosso Baú do Esporte nesta sexta-feira com a presença aqui do novo coordenador de esportes do município de 15 de novembro.